Depois a gente tem a questão com Saturno, que é o principal trânsito de Júpiter em Gêmeos, né? Que é a quadratura crescente que Júpiter faz com Saturno em dois momentos do ano. Primeiro, no dia 12 de agosto, vai pegar aí boa parte do inverno também, e no fim ele faz esse aspecto lá em dezembro no Natal, né? No Natal. Em agosto a coisa fica bem complicada porque a gente tem uma conjunção de Júpiter com Marte também, né? E depois lá em dezembro também é complicado porque a gente tem uma retrogradação de Marte e a gente também vai ver aspectos entre Júpiter e Vênus, Júpiter e Lilith. Então esse, como é que eu posso dizer assim, esse desafio, né? Esse problema aí no meio do caminho, ele fica bem agudo, né, nos dois momentos. Esse é um movimento que faz parte da dança desses dois planetas, né? O ciclo, a gente tem ciclos planetários dentro da astrologia que vai falar da dança entre os planetas. Então, esse ciclo planetário, ele inicia sempre em uma conjunção, né, que é a simbologia da lua nova, do começo. Então, Júpiter e Saturno se encontraram em conjunção no signo de Aquário em 2020, dezembro de 2020. A partir daí, eles traçaram um aspecto que foi um sextil entre eles, né, que aconteceu agora enquanto Júpiter estava transitando pelo signo de Touro e Saturno transitando pelo signo de Peixes, onde ele ainda está. E agora eles chegam na primeira quadratura desse ciclo planetário entre eles, né? Que é uma quadratura crescente, uma quadratura de impulso. A próxima conjunção entre eles, que a gente vai ver, é em 2040, tá? Então é importante de pontuar que a gente tem esse ciclo, este grande ciclo de Júpiter e Saturno ainda para viver, para acompanhar. A quadratura de Júpiter com Saturno na nossa vida individual é fundamental que a gente entenda onde está o signo de Gêmeos e aonde está o signo de Peixes. E aí a consulta de previsões da trilha ela é bem ideal, porque para entender esse movimento é importante a gente entender como que ele vai reverberar no mapa natal individual de cada um, levando em consideração outras questões, né, como revolução solar, progressão e outros trânsitos. Mas na vida coletiva, porque esse é um movimento coletivo, Júpiter e Saturno são planetas que vão falar muito da coletividade. O que a gente vê? A gente vê esse momento como sendo um momento de crescimento desse ciclo que iniciou em dezembro de 2020, no solstício de verão de 2020, né? Por volta do dia 20 e 21 de dezembro, que foi quando eles fizeram a conjunção no signo de Aquário. Uma conjunção muito relevante, porque foi a primeira conjunção que a gente viu entre os dois planetas, acontecendo em um signo de ar, depois de anos, né, consecutivos, onde a grande parte das conjunções estavam acontecendo em signos de terra. Tá? Outra questão importante é que essas conjunções elas demoram de 20 em 20 anos aproximadamente para acontecerem. Então, esse ciclo que a gente está vivendo é um ciclo que vai até a próxima, que é em 2040, no signo de Libra. Né? Então, a gente tem o início desse ciclo em 2020 com a chegada da vacina da Covid. É a marca do ciclo que a gente está vivendo. Né? Que foi um momento, inclusive, muito jupiteriano, porque foi um momento em que nós, enquanto humanidade, mamíferos, que é o que somos, animais que pensam um pouco mais do que os outros, né?
Então, nós, mamíferos terrestres, conseguimos, unindo pesquisas do mundo inteiro, em diferentes línguas, culturas, nacionalidades, desenvolver em tempo recorde, jamais visto, uma vacina para nos salvar. Então, essa é a marca do ciclo de Júpiter e Saturno que nós estamos. Em 2023 até 2024, a gente viu esse primeiro movimento, que foi um movimento positivo entre os dois planetas e que trouxe um alívio, uma recuperação, falando, né, de forma coletiva dentro das economias e trazendo, inclusive, para a gente um pouco de normalidade, né? As pessoas voltando a viajar, as escolas voltando a funcionar, nos países de primeiro, de segundo e de terceiro mundo, as coisas voltando, né, ao que era o normal daquela região. E agora, entre 2024 até 2025, a gente vê essa quadratura crescente entre esses dois planetas que vem justamente para impulsionar, né, os temas e as pautas do que foi iniciado em 2020. Então, primeira questão, na sua vida individual, pessoal, olha para o final da pandemia, olha para o seu Natal de pandemia, para dezembro de 2020, e tenta entender o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, né? Principalmente depois de uma quarentena que durou um ano. Como é que na sua vida individual, quando chegou aquele dezembro, você pôde olhar para trás e ver o que aconteceu na sua vida, o quanto que você cresceu e como? Teve gente que se separou, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que conseguiu um novo emprego, né? Então foram muitas mudanças e mudanças radicais na vida da grande maioria das pessoas. Se não foram exatamente externas, foram internas, pelo menos. Então, primeira dica, olha para trás, olha para o seu Natal de 2020, estou falando isso desde do guia prático para o ano de Saturno, né? Então, quem está ouvindo de novo, Repeteco faz parte, né? Então, olha para o Natal de 2020, porque ali está o conteúdo do que vai crescer agora ao longo desses próximos 12 meses, tá? E na coletividade é o mesmo movimento. Essa quadratura, toda quadratura ela é um aspecto de tensão que vai envolver esse atrito entre dois planetas, né? E é um atrito que leva ao crescimento, que gera o crescimento. Sem esse atrito a gente não cresce, tá? Então, olha para o seu mapa e procure entender aonde estão o signo de Gêmeos e de Peixes, quais são essas casas que agora entram dentro desse atrito. E para todo mundo, né, Júpiter é a expansão enquanto Saturno é o freio, né? Júpiter é a expansão enquanto Saturno é o limitador. Então, entender esse desafio entre crescimento e limitações é o pensamento aqui desse momento, né? Então, entender os seus limites em relação ao seu crescimento é o grande pulo do gato, né? Provavelmente vou escrever isso para lançar por aí, porque é o tipo de coisa que falta nos conteúdos astrológicos. Então, entender os nossos limites. Saturno vem lembrar a gente os nossos limites. Então, eu quero ganhar o Oscar, mas você faz cinema no Brasil. Então, entende? Estou dando um exemplo bem dramático aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Então, o que eu quero e o que é possível, né? Eu, por exemplo, para quem não sabe, além de astróloga, também sou cineasta, eu só fiz curta até agora, nunca fiz um longa, né? Já fiz série, mas nunca fiz um longa. O Oscar talvez não role, mas quem sabe o longa a gente consegue produzir até o final da vida, né? Então, esse acordo, estou usando aqui uma coisa bem fora da realidade, provavelmente de todo mundo, mas que vocês podem trazer para si, né? Ah, eu quero ter um filho, mas já passei dos 40, estou solteira, né? O que eu posso fazer? Posso adotar? Enfim,
né? Então, entender, porque Saturno ele é esse banho de água fria que vem e nos joga na realidade. E Júpiter é a nossa fé, é o nosso otimismo, é a nossa esperança. A gente precisa equalizar e adequar os dois nesse momento. É o grande desafio. Então, a questão relacionada a expectativas e frustrações é a questão que fica em evidência e vai ficar em evidência no Natal. Então, assim, minha gente, Natal, Ano Novo, tô falando, ó, esse ano vai estar punk, né? Então, vai ser bem importante a gente se estruturar em relação aos nossos sonhos, aquilo que é verdadeiro, que pulsa dentro da gente, né? Aquela vontade que me tira da cama todo dia de manhã para eu viver, para eu trabalhar, né? Aquela vontade de prosperar versus esse banho de água fria de realidade que vem nos dizer, opa, isso aqui eu acho que não dá, né? Ah, isso que tu está pensando é muito legal, mas olha aqui esse problema, né? Que é Saturno. Então a gente conseguir adequar, né? Se tornando pessoas mais resilientes, mais fortes, né? Para que a gente não quebre quando vem o vento forte, né? Desse Saturno, para que a gente possa se adaptar, para que a gente possa ser mais maleável em relação aos objetivos e aos sonhos, sem desistir perante ao primeiro obstáculo, perante a primeira limitação, e sim procurando, né, se infiltrar aí nesse caminho, né? Então, procurando encontrar caminhos que sejam possíveis. Ou seja, fazer agora, essa quadratura ela vai entrar mesmo em agosto, né? Então, fazer agora um balanço das suas expectativas com a sua realidade é a melhor coisa que pode ser feita agora, porque quando chegar e começar a bater essa insatisfação, né, que aí a conta não fecha, aí vai ser mais difícil da gente organizar isso aqui dentro da gente, né? Então aqui essa é a grande dica. Esse é um exercício de crescimento, de resiliência, de paciência e de maturidade. Nós estamos crescendo dentro desse ciclo, né? Lembrando que essa é a função da quadratura, imprimir crescimento, né? Então, esse é um momento fundamental da gente fazer isso. Outra questão vai ser relacionada à materialidade da vida. Então, é muito importante a gente se questionar, porque falamos aqui, né, uma vontade de fazer tal coisa, mas eu moro em tal lugar. Me travou aqui, voltei. Então, essas questões são questões que ficam muito palpáveis agora, né? Então, eu quero ganhar tanto, mas eu trabalho com isso. Eu quero viajar para tal lugar, mas eu ganho tanto por mês. Então, aí aonde a conta não fecha, a gente tem que começar a equalizar agora, né? Podendo trabalhar entre expectativa e realidade, né? Entre sonho, que é Júpiter, e realidade, que é Saturno. Esse é o grande segredo. E esses dois planetas maravilhosos, eles chegam aí pedindo para a gente que a gente amadureça, porque esse é o objetivo da quadratura, é o crescimento, é imprimir crescimento na nossa vida, mesmo que isso seja algo dolorido. E chegamos no último aspecto, né? Depois a gente vai ter um segundo vídeo onde eu vou falar de Júpiter nas 12 casas, vai ficar separadinho para ficar mais fácil para todo mundo encontrar.